E foi assim, irmãos, que Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas eu ainda não sabia o quanto ele ia me provar, porque o adversário não desiste fácil. Depois daquele dia no centro espírita, eu voltei para casa quebrado, com o corpo ardendo, mas com uma certeza no coração: aquilo não era de Deus. A minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração, nem precisou me perguntar nada. Ela só olhou nos meus olhos e disse: "Filho, você tá voltando para casa." E foi isso. Não teve sermão, não teve bronca. Só aquele silêncio que fala mais que 1000 palavras. Glória ao nome santo do Senhor. A luta contra o fogo selvagem. Os médicos disseram que era fogo selvagem, uma doença que queima a pele por dentro. Eu já tinha perdido a conta de quantas bolhas apareciam no meu corpo. Todo dia de manhã, minha mãe passava álcool em mim, 1 litro de álcool puro, e eu tremia de dor. Mas sabe o que ela fazia enquanto passava aquele álcool? Ela orava. Não era uma oração alta, não era um clamor. Era aquele murmúrio de mãe que sabe que só Deus pode mudar a história. Um dia eu não aguentava mais. Falei para ela: "Mãe, eu não vou mais no médico. Se Deus quiser me curar, que seja na igreja." Ela não discutiu. Só disse: "Então vamos." E fomos. O dia do batismo. A vitória que ninguém esperava. Quando eu entrei naquelas águas, irmãos, eu senti algo que não dá para explicar. Não foi só a água, não foi só o irmão que me batizou. Foi como se uma mão invisível me segurasse e dissesse: "Agora você é meu." Saí das águas falando em línguas, tremendo, mas com uma paz que eu nunca tinha sentido. E sabe o que aconteceu? As bolhas começaram a secar. Não foi de uma hora para outra, não. Foi devagar, como Deus faz as coisas. Os médicos não acreditavam. Minha família não entendia. Mas eu sabia, Deus estava escrevendo o meu nome no livro da vida. A restauração da família. Hoje, irmãos, eu estou aqui de pé servindo a Deus. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. Meus irmãos que antes me chamavam para ir para a praça, hoje congregam comigo. A obra que Deus começou, Ele terminou. E eu digo para vocês, não importa o quanto o adversário tente te afastar, não importa quantas vezes você cair, se você voltar para a igreja, se você dobrar os joelhos, Deus vai te restaurar. Ele não desiste de ninguém. Ele é o Deus que fisga o peixe com o anzol da graça e não solta mais. Glória ao nome santo do Senhor. Fica firme, irmão. Não saia do lugar, porque a obra vai ser concluída. A provação que veio para fortalecer. Mas, irmãos, não pensem que depois do batismo tudo ficou fácil. Não. O adversário não gosta de ver uma alma resgatada. E ele tentou de tudo para me fazer desistir. Lembro que uns 3 meses depois de ser batizado, comecei a sentir umas dores fortes nas pernas. Não era só cansaço, não. Era como se algo estivesse queimando por dentro. Os médicos disseram que era uma recaída do fogo selvagem, que o estresse e a mudança brusca no corpo podiam ter ativado de novo. Minha mãe chorou, mas eu só pensava: Senhor, o Senhor não me trouxe até aqui para me deixar agora. E foi aí que o irmão mais velho da igreja, um homem de muita oração, me chamou num canto e disse: "Filho, Deus não faz barganha com o homem. Ou você confia nele até o fim, ou não confia. Não tem meio termo." Aquilo doeu, mas era verdade. Eu tinha que decidir, ou voltava para a praça, para a vida de antes, ou ficava firme mesmo com a dor. A noite que mudou tudo. Uma noite eu não aguentava mais. As pernas ardiam, o corpo tremia, e eu pensei: será que Deus esqueceu de mim? Mas então me lembrei da palavra que a mãe tinha recebido na igreja: "Teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça." Se Deus me fisgou, Ele não ia me soltar. Fui pro quarto, fechei a porta e me ajoelhei. Não sabia nem o que dizer, só chorava. E foi ali, irmãos, que eu senti uma presença tão forte que me fez tremer. Não era medo, não. Era como se alguém estivesse ali segurando minhas mãos. E ouvi, não com os ouvidos, mas aqui no coração: "Até aqui eu te ajudei. Não vou te deixar agora." No dia seguinte, as dores começaram a passar. Não foi milagre instantâneo, não. Foi devagar, como tudo que Deus faz. Mas eu sabia, Ele estava me curando. E não só o corpo, não. Minha mente e meu coração, tudo estava sendo restaurado. O chamado para servir. Com o tempo, as marcas do fogo selvagem foram sumindo. Os médicos não entendiam, mas eu sabia, era a mão de Deus. E foi então que o irmão mais velho me chamou de novo e disse: "Você já passou pelo fogo, já foi provado. Agora é hora de servir." Comecei a ajudar na limpeza da igreja, depois a participar dos cultos de jovens. Não era fácil, não. Às vezes, a tentação de voltar para a vida antiga batia forte. Mas toda vez que eu pensava em desistir, lembrava daquela noite no quarto, daquela voz que me disse: "Não vou te deixar." Hoje, irmãos, eu não só congrego, como também sou cooperador.
Vejo jovens como eu era antes, cheios de dúvidas, querendo desistir. E eu digo para eles: Deus não desiste de você. Ele te fisgou com o anzol da graça, e Ele não vai te soltar. A família restaurada. E a minha família, irmãos? Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje sorri todo domingo quando me vê no púlpito. Meus irmãos que antes me chamavam para a praça, hoje estão na igreja, servindo a Deus. Até meu pai, que nunca tinha entrado numa igreja, começou a congregar. Não foi fácil, não. Teve luta, teve choro, teve noite de dor. Mas Deus foi fiel. Ele não só me curou, como restaurou tudo que o adversário tinha roubado. A mensagem final. Então, irmão, se você está passando por uma prova hoje, se parece que tudo está contra você, eu tenho uma palavra para te dizer: Deus não desiste de você. Ele te fisgou com o anzol da graça, e Ele não vai te soltar. Talvez a cura não venha do jeito que você quer, talvez a resposta demore, mas uma coisa eu sei: Deus está no controle. E se Ele começou uma obra na sua vida, Ele vai terminá-la. Então, fique firme. Não saia do lugar, porque a obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Aprovação que fortaleceu a fé. Mas, irmãos, eu não posso deixar de contar um detalhe que marcou minha vida depois da cura. Porque Deus não só me tirou daquela doença, como me ensinou algo que eu nunca esqueci. Era um domingo de manhã, uns 3 meses depois do meu batismo. Eu já estava congregando firme, servindo na obra, mas ainda sentia umas dores no corpo, marcas daquela luta. E naquele dia, o irmão que presidia o culto falou algo que me atingiu fundo: Deus não faz obra pela metade. Se Ele te curou é para valer, mas às vezes Ele deixa um pouco da dor para a gente não esquecer de onde Ele nos tirou. Eu confesso que na hora me emocionei, porque era verdade. Eu ainda sentia umas queimações leves, mas não era mais sofrimento, era lembrança. Era Deus me dizendo: não esquece do que eu fiz por você. E foi aí que eu entendi: a fé não é só para tempo de milagre, é para toda a vida. O chamado para servir. Um dia, o irmão presidente me chamou no final do culto e disse: irmão, a gente precisa de cooperadores para trabalhar com os jovens. Você não quer ajudar? Eu fiquei quieto, porque na minha cabeça veio tudo de volta. As vezes que eu tinha zoado dos irmãos, as vezes que eu tinha falado que não queria mais saber de igreja. Como é que eu ia agora ficar na frente dos jovens? Mas o irmão olhou para mim e falou: Deus não olha para o teu passado. Ele olha para o teu coração. E se você está disposto, Ele vai usar você. Aquilo me quebrou, porque eu sabia que era verdade. Deus não tinha me chamado porque eu era perfeito. Ele me chamou porque Ele é perfeito. E hoje, irmãos, eu estou aqui. Não como um herói, não como um homem que nunca errou, mas como um peixe fisgado pela graça que Deus tirou do lixo para fazer um vasinho. A visita que mudou tudo. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Depois que eu fui batizado, minha mãe me chamou num canto e falou: filho, você lembra daquela mulher que te levou no centro espírita? Eu lembrei. Era uma vizinha, uma senhora que sempre falava mal da igreja. E minha mãe continuou: pois ela veio aqui em casa semana passada, chorando. Falou que depois que você saiu de lá, ela começou a ter uns sonhos ruins, viu umas coisas que a assustaram. E agora ela tá pedindo pra gente orar por ela. Irmãos, eu quase caí pra trás. A mesma mulher que tinha me levado para aquele lugar, agora estava pedindo ajuda. E sabe o que minha mãe fez? Não falou mal, não jogou na cara dela. Só disse: vem com a gente na igreja, que Deus vai te ajudar. E essa mulher, irmãos, hoje congrega conosco. Não é Deus maravilhosos? Ele não só me tirou dali, como usou minha história para trazer mais uma alma para Ele. A lição do anzol. Às vezes, algum jovem vem me perguntar: irmão, e se eu também me afastar? E se eu cair? Eu olho para eles e falo: você acha que um peixe, depois que é fisgado, consegue se soltar sozinho? Não. Ele precisa de alguém que puxe o anzol. E Deus é esse alguém. Ele não vai te soltar. Mesmo que você lute, mesmo que você chore, Ele vai te puxar de volta. Porque eu sei do que eu tô falando. Eu lutei contra Deus. Eu fugi dele. Mas Ele não me deixou ir. Ele me trouxe de volta. E hoje, quando eu vejo um jovem resfriado, quando eu vejo um irmão fraco na fé, eu não julgo. Eu só penso: esse aí é outro peixe que Deus já fisgou. Só precisa de alguém para puxar o anzol. A família que ora unida. Hoje, irmãos, a minha casa é diferente. Minha mãe não ora mais sozinha no quarto. Agora a gente se reúne todo dia antes do jantar, e cada um ora. Até meu pai, que nunca tinha orado em voz alta, hoje levanta a mão e diz: Senhor, abençoa esta família. E quando eu vejo isso eu penso: Deus não só me salvou, Ele salvou a minha casa. Porque a obra dele não é só individual, é geracional. O que eu aprendi nessa jornada? Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente desiste dele,
2. A oração de uma mãe é poderosa. Não subestime o choro silencioso de quem ama você. 3. A doença pode ser um chamamento. Às vezes, Deus permite o sofrimento para a gente acordar. 4. O passado serve para ensinar, não para condenar. Deus não joga na nossa cara o que a gente já deixou para trás. 5. A igreja é um hospital, não um museu. Não é para perfeitos, é para quem precisa de cura. A minha oração por você. Se você está lendo isso hoje e está passando por uma luta, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te peço por este irmão, por esta irmã. Se eles estão fracos na fé, se estão pensando em desistir, Senhor, puxa o anzol. Não deixa soltar. Mostra para eles que tu és fiel. Que tu não desiste. Que a obra que tu começaste, tu vai terminar. Em nome de Jesus, amém. A última palavra. Irmãos, eu não sei o que você está passando hoje. Mas eu sei de uma coisa, Deus está no controle. Talvez você está doente. Talvez você está com a família desunida. Talvez você está com medo de não aguentar mais. Mas escuta isso, Deus não te fisgou para te soltar. Ele te fisgou para te guardar. Então, fica firme. Não sai do lugar, porque a obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A marca que não se vê. Quando eu fui batizado, o irmão que me batizou falou assim: aqui o sangue de Jesus lava todas as suas marcas. E eu acreditei. Mas confesso que no fundo, ainda olhava pro espelho e via aquelas cicatrizes do fogo selvagem. Não eram só manchas na pele, eram lembranças de onde eu tinha estado, de como eu tinha me afastado, de como o inimigo tinha tentado me destruir. Mas o tempo foi passando, e uma coisa estranha aconteceu. As marcas foram sumindo. Não de uma vez, não como num passe de mágica. Foi devagar, como quando a chuva vai lavando a poeira de um muro. Até que um dia minha esposa olhou para mim e falou: olha só, não tem mais nada. Eu passei a mão no braço, no rosto e era verdade. A pele estava lisa, como se nada tivesse acontecido. E aí eu entendi, Deus não só cura, Ele apaga. Não é que Ele esconde as nossas falhas, é que Ele as transforma. Aquilo que o inimigo quis usar para me envergonhar, Deus usou para me ensinar. Aquilo que o mundo via como defeito, para Deus era só matéria-prima para um milagre. O dia que eu voltei para a praça. Depois de batizado, um dia eu passei na frente daquela praça onde eu ficava com os amigos. Era de noite, tinha música alta, risadas, o mesmo cheiro de cerveja e cigarro. Só que dessa vez eu não senti vontade de parar. Não foi força de vontade, foi como se tivesse uma mão invisível me segurando pelo ombro, falando: não é para você mais. Aí eu lembrei da palavra que a mãe tinha recebido anos antes: teu filho é um peixe fisgado. Naquele momento eu entendi de verdade. Não era eu que tinha voltado para Deus, era Ele que nunca tinha me soltado. E sabe o que é mais louco? Alguns daqueles amigos que ficavam comigo na praça hoje estão na igreja. Não todos, mas alguns. E o que mudou eles não foi sermão, não foi briga, foi ver a diferença. Ver que eu não estava mais rindo das mesmas piadas, não estava mais bebendo, não estava mais perdido. O testemunho silencioso fala mais alto que 1000 palavras. A prova que veio depois da vitória. Mas não pense que depois do batismo tudo ficou fácil. Uns 2 anos depois, eu comecei a sentir umas dores fortes nas costas. Fui no médico, fiz exame, e o diagnóstico foi hérnia de disco. O médico falou que eu ia precisar de cirurgia, que ia ficar meses sem trabalhar, que podia até ficar com sequelas. Eu confesso que na hora me abalei. Pensei: Deus, eu já passei pelo fogo selvagem, já voltei para a igreja, já tô servindo. Por que agora isso? Mas na mesma noite em casa, orando, eu senti o Espírito Santo falar no meu coração: confia. Eu já te tirei de coisa pior. E foi assim. Não foi instantâneo, eu ainda senti dor por um tempo. Mas aos poucos, a dor foi passando. Hoje, eu carro peão, levanto peso, trabalho normal. Deus não tirou o problema de uma hora, mas Ele me deu força para passar por ele. E sabe o que eu aprendi? Que as provas depois da vitória são pra gente não esquecer de quem nos deu a vitória. O sonho que mudou tudo. Uma noite, uns 3 anos depois de batizado, eu tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro, tipo um túnel, e no final tinha uma luz. Só que para chegar na luz, eu tinha que passar por umas portas. E em cada porta tinha uma coisa que eu tinha deixado para trás. Na primeira estava a garrafa de cerveja, na segunda, os cigarros, na terceira, as más companhias. E uma voz falava: escolhe. Ou você pega isso de volta, ou você segue para a luz. Eu acordei suando, com o coração batendo forte. Não era um pesadelo, era um aviso. Porque o inimigo não desiste da gente. Ele só muda de estratégia. Desde aquele dia eu fiquei mais atento. Não é que eu estava com medo de cair. É que eu entendi que a batalha não acaba quando a gente é batizado. Ela só muda de fase.
A lição do meu filho. Hoje eu tenho um filho de 12 anos. E outro dia ele me perguntou: pai, por que o senhor nunca sai da igreja? Mesmo quando tá chovendo, mesmo quando tá tarde, o senhor vai. Eu poderia ter dado uma resposta bonita, cheia de versículos. Mas eu só falei a verdade, filho, porque eu já estive do outro lado. E não tem nada lá que preste. Ele olhou para mim, pensativo, e falou: então o senhor vai para a igreja por medo? Eu sorri e falei: não, filho. Eu vou por gratidão. Porque quem já foi tirado do lodo não fica reclamando da lama, fica agradecendo por estar com os pés limpos. A última palavra, de verdade. Irmão, irmã, eu não sei o que você tá passando hoje. Talvez você tá olhando para suas marcas e achando que nunca vai sarar. Talvez você tá com medo de não aguentar mais uma prova. Talvez você tá pensando em voltar para aquelas coisas que Deus já te tirou. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi na pele: Deus não fisga um peixe para jogar fora. Ele fisga para guardar. Então, se você tá fraco, pega na mão de quem tá do seu lado. Se você tá com medo, lembra de onde Deus já te tirou. Se você tá cansado, olha para trás e vê o tanto que Ele já te carregou. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E no final, você vai olhar para trás e vai ver que até as cicatrizes viraram testemunho. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O retorno à obra, e a obra que não para. Irmão, você acha que a história acabou aqui? O cooperador mais velho, aquele que me batizou, me perguntou um dia, depois de um culto. Eu tinha acabado de contar esse testemunho pela primeira vez, ainda com a voz embargada. Ele segurou meu ombro e falou: a obra não para, meu filho. Deus só começou a lapidar. E ele tinha razão. Aprovação que veio como água fria. 3 meses depois do meu batismo, eu estava firme. Congregava todo domingo, às vezes até na quarta. Mas aí veio uma coisa que eu não esperava: o serviço. Eu trabalhava numa oficina mecânica e o patrão, que sabia que eu tinha voltado para a igreja, começou a me testar. Vamos, rapaz, hoje é sexta, a turma vai num barzinho. Você não vem? Eu recusava educado. Ah, então você é daqueles que não bebe, não fuma, não nada, né? Isso não é vida, meu filho. Até que um dia ele me chamou no cantinho. Olha, eu gosto de você, mas se você não der uma relaxada, vai perder o emprego. Cliente quer ver o mecânico tomando uma cerveja com eles, se não acham que a gente é metido. Eu fiquei quieto, mas dentro de mim, o coração batia forte. Senhor, o que eu faço? Naquela noite, eu cheguei em casa e contei para minha mãe. Ela não falou nada. Só pegou a Bíblia, abriu em 1 Pedro 2, 19 e 20 e leu: porque isto é coisa agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Depois fechou o livro e falou: filho, se Deus te tirou do lodo, Ele não vai te deixar afundar no óleo de motor. Confia. No domingo seguinte, o irmão que pregava falou justamente sobre Daniel na cova dos leões. Não foi coincidência. Na segunda-feira, o patrão me chamou de novo, mas dessa vez foi diferente. Olha, eu estava errado. Você é um bom profissional, e se os clientes não gostam, problema deles. Continua assim. Eu não entendi direito, mas depois soube que um cliente cristão tinha falado com ele. Deus moveu as peças sem eu nem perceber. Glória a Deus. O patrão não só me deixou quietinho, como até parou de zoar dos irmãos. E eu fiquei firme. 2. O dia em que a marca virou milagre. Aquele fogo selvagem tinha deixado umas cicatrizes feias no meu braço. Eu usava camisa de manga longa para esconder, com vergonha. Até que um dia, numa visita de cooperadores, o irmão mais novo, deve ter uns 15 anos, me olhou e perguntou: irmão, o que é isso no seu braço? Eu ia mentir, dizer que era queimadura de óleo, mas algo me segurou. Contei a história toda. O garoto ficou quieto, olhando para aquelas marcas. Depois, com uma fé que só criança tem, ele colocou a mão em cima e falou: irmão, Jesus cura. Eu vou orar para você. Eu quase ri. Filho, isso já faz anos. Mas ele insistiu. E orou. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi só: Jesus, tira isso do irmão. Mostra que o Senhor é poderoso. Naquela noite eu não senti nada. Mas na manhã seguinte, quando acordei, as cicatrizes estavam mais claras. Não sumiram de uma vez. Deus não faz mágica, faz milagre. Mas a cada semana, elas foram desbotando. Hoje, se você não souber, nem percebe. Só eu sei que elas estão lá, como lembrança de que Deus apaga até o que o mundo diz que é permanente. E aquele garoto? Hoje é cooperador. E toda vez que a gente se encontra, ele sorri e fala: lembra, irmão? Deus usa até criança para fazer obra grande. Amém. 3. A família que Deus reconstruiu. A minha mãe, coitada, tinha sofrido os anos me vendo naqueles caminhos.
Mas depois que eu voltei, Deus não parou por aí. Meu pai, que era alheio a tudo, começou a notar a mudança. Não falava nada, mas via. Até que um dia ele chegou em casa e falou: "Eu vou com você domingo." Minha mãe quase caiu da cadeira. "Você? Na igreja?" Ele só deu de ombros. Se Deus mudou ele, pode me mudar também. E foi. Não foi fácil. Ele era teimoso, questionava tudo. Mas os irmãos tinham paciência. Um cooperador mais velho sentava com ele depois dos cultos, explicava as coisas. Até que um dia, ele também se batizou. Hoje, quando a gente senta à mesa, minha mãe faz questão de dizer: "Deus devolveu meu filho, e ainda me deu meu marido de volta." E meu pai, que antes nem falava de Deus, agora é o primeiro a dizer: "Vamos que o culto já vai começar." A obra não para, irmão. 4. A palavra que veio no silêncio. Anos depois, eu já era cooperador. Num culto de quarta-feira, enquanto os irmãos oravam, eu senti um peso no coração. Não era tristeza, era um chamado. Deus não falou em voz alta. Não teve trovão, nem visão. Só uma certeza no peito. Você vai falar para aquela moça ali no canto. Era uma irmã nova que tinha chegado havia pouco. Sempre quieta, sentada sozinha. Eu não sabia o que dizer, mas obedeci. Cheguei perto e falei: "Irmã, Deus me mandou te dizer uma coisa. Filha, você não tá sozinha. Eu tô segurando tua mão." Ela olhou para mim com os olhos cheios d'água e só balançou a cabeça. Depois do culto, ela me contou. Aquele dia era aniversário da morte da filha dela. Ela tinha vindo para a igreja para não ficar em casa chorando. E Deus usou um homem que nem sabia do sofrimento dela para dar uma palavra de consolo. Isso é obra do Espírito Santo, irmão. Não é coisa de homem. A última lição, por enquanto. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus não só me tirou do lodo, Ele me deu um propósito. O patrão que queria me demitir, hoje ele respeita a minha fé, e às vezes até pergunta das coisas da igreja. As cicatrizes que eu escondia viraram testemunho para outros que acham que Deus não cura. Meu pai, que era indiferente, hoje é um homem de oração. Aquela irmã que eu não conhecia, hoje ela serve a Deus com alegria, e sempre que me vê, abraça e diz: "Obrigada por obedecer." Irmão, irmã, Deus não fisga um peixe para jogar fora. Ele fisga para transformar, para usar, para abençoar. Talvez você está olhando para suas marcas hoje. Talvez você está achando que já foi longe demais. Mas eu te digo, enquanto você tiver fôlego, Deus tem um plano. Não desista. Não volta para trás. A obra que Ele começou em você, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e vai ver que até as suas cicatrizes viraram milagres. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.